Me lembro que logo que saí do seminário, numa das minhas viagens, sentou do meu lado no avião um homem muito bem vestido, trajando vestes importantes, e eu também estava de terno e gravata. Passei por ele e ele disse: bom dia, doutor. Eu poderia apenas ter respondido bom dia, mas não, eu sou pequenininho, todo baixinho, invocado. Eu olhei para ele e disse assim: bom dia, mas eu não sou doutor. Ele: você não é advogado? Eu disse: não. Mas você está de terno, gravata, com a pastinha na mão, o que você é? Eu disse: eu sou ministro. E ele falou: lá de Brasília? Naquela época eu nem sonhava com Brasília. Eu disse: não, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele olhou para mim e disse assim, com a cara de desdém: pastor? Eu disse: pastor com P maiúsculo. Ele falou: mas você parece ser um rapaz tão inteligente, como é que você se converteu a essa fé tão tosca, tão estranha, que é a fé protestante? Eu disse: primeiro, o senhor acertou, eu sou inteligente, o meu QI está acima da média. Mas não é isso que Deus olha quando Ele escolhe o ser humano. Deus não chama o homem pela mente, Deus agarra o homem pelo coração. E Deus agarrou meu coração, doutor. E ele fez assim com a cara, né, de desdém. Ele falou para mim: se eu provar para você que esse livro que você carrega com você, chamado Bíblia, é mentiroso, o que é que você faz? Eu olhei para ele e disse: eu como com sal e pimenta. E naquela época nos voos ainda distribuíam comida. Ele falou: então pode chamar a comissária, porque você vai ter que comer Bíblia. Você tem Bíblia? Eu disse: tenho. Fiquei em pé, abri aqui o porta-malas do avião e peguei a minha pasta e tirei a Bíblia. Botei na frente dele, eu disse: prove para mim que tem uma mentira aqui. E eu rasgo a Bíblia e como. Ele disse assim: bom, eu não sei onde está escrito. Já começou aí o problema, né? Foi: eu não sei onde está escrito, mas aí dentro tem a história de um homem que um peixe grande engoliu. Eu falei: tem, Jonas, engolido pela baleia. E preguei para ele sobre Jonas em 30 segundos, né? Contei da história de Nínive até o ventre da baleia e voltando. Ele disse: esse aí, ele falou para mim, essa história é uma mentira. E eu falei: por que uma mentira? Ele falou: ora, primeiro, baleia não é peixe. E quando ele falou isso, meu queixo caiu, eu fiz assim: ah. Eu disse: baleia não é peixe? Não. Eu falei: é o que? É macaco? Baleia é o que? Cachorro? Leão? Tigre? E ele disse: não, baleia é um mamífero. Eu disse: e daí? Ele disse: deixa eu me apresentar, eu sou mestre na fauna marinha, estou vindo do Rio de Janeiro, eu cuido de animais que vivem no meio do mar, e eu estou aqui para te dizer que baleia não é peixe. E mais, o seu Jonas não podia jamais ter entrado dentro dela. Eu disse: por que não, se ela é tão grande? Ele disse: porque mesmo a baleia sendo gigante, o gargalo do pescoço dela, da garganta dela, é muito pequeno. Mal passaria uma criança de 5, 6 anos. A natureza fez ela assim para que ela, ao abrir a boca, a água não entrasse e matasse ela afogada. Eu disse: e que mais? Eu disse: e que mais? Sendo mamífero, ela tem os órgãos que você tem. Eu disse: como assim? Ela tem intestino, ela tem estômago. Eu falei: e ele falou para mim: todo ser que tem um estômago e intestino, ele tem aqui dentro um suco gástrico, que é um ácido gástrico, que todo aquilo que você come, o suco gástrico ajuda a amolecer a carne, amolecer aquilo que é duro, para as paredes do estômago começarem a trabalhar triturando, porque as paredes do estômago trituram assim. E ele olhou, falou isso para mim, e eu abaixei a cabeça. Ele falou para mim: você está vendo aí as mentiras? Seu Jonas não podia ter entrado aqui no pescoço dela. E se ele tivesse entrado, ao cair dentro do ventre dela, o ácido gástrico, o suco gástrico, teria derretido ele, e as paredes do estômago da baleia, por ser gigante, tinha simplesmente destruído ele. Ele tinha virado uma pasta. Aí eu abaixei a cabeça de novo. Eu acho que ele achou que ele tinha me convencido. Ele botou a mão no meu ombro e disse: pode ficar tranquilo, a gente erra na vida. Eu olhei para ele e disse assim: glória a Deus. Ele tomou um susto e disse: por que você está falando glória a Deus? Eu disse: porque o senhor está na profissão errada. O senhor não devia ser mestre da fauna marinha, o senhor devia ter sido meu professor de seminário bíblico. Ele falou: mas por quê? Eu disse: porque nem o meu professor, que era anos de igreja, nascido em igreja, me falou que o milagre tinha sido tão grande. O senhor quer dizer então que quando Deus quer usar um homem, ele abre a garganta da baleia para ele entrar lá dentro. E antes do Jonas cair no ventre dela, Deus manda um anjo lá enxugar e tirar todo o suco gástrico. E detalhe, as paredes do estômago ficam 3 dias paralisadas. O senhor quer me dizer que a baleia jejuou 3 dias para que um profeta cumprisse a chamada de Deus? Eu falei: é por isso que eu sou crente, doutor. E ele ficou estranho, ele olhou para mim estranho e disse assim: doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se a história de Jonas tivesse sido escrita ao contrário, eu acreditaria também. Aí deu um nó na cabeça dele. Ele falou assim: contrário como?
Eu falei, se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu ia acreditar também, porque para meu Deus não há nada impossível. O testemunho do pastor nos mostrou que a fé em Deus transcende a lógica humana, pois ele é capaz de realizar o impossível e usar as situações mais extraordinárias para cumprir sua vontade. O pastor compartilhou uma experiência marcante durante uma viagem de avião, quando um homem, especialista em fauna marinha, questionou a veracidade da história bíblica de Jonas. Esse homem, com um tom de superioridade e conhecimento técnico, argumentou que seria impossível Jonas ter sido engolido por uma baleia devido a limitações biológicas, como o tamanho da garganta e o efeito do suco gástrico. No entanto, o pastor não se deixou abalar. Com sabedoria e fé inabalável, ele explicou que a história de Jonas não é sobre biologia, mas sobre o poder milagroso de Deus, que pode superar qualquer limitação natural. O pastor respondeu que, se Deus quis usar Jonas para sua obra, ele certamente preparou todos os detalhes, desde abrir a garganta da baleia até impedir que o profeta fosse prejudicado no ventre do animal. Ele destacou que, quando Deus opera, ele não é limitado pelas leis naturais, porque ele é o Criador de todas as coisas.